Arro! Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa. Este é o 7º programa Desperte Sua Mente, aqui na Paradise FM. E este é um programa especial, gente. É um programa que eu vou dividir em duas partes. Então, neste programa e no próximo, fiquem bem atentos, porque o assunto ele é muito importante. Ele é um programa que vai se desdobrar em 2 programas. O tema é sabotadores internos. Mas antes de começar o programa, eu vou falar sobre o nosso patrocinador, a Auete Incensos. A Auete Incensos cada vez melhor, cada vez mais com produtos maravilhosos, intensos, aromáticos, impressionantes. www.auete.com.br. E também aproveito para convidar vocês ao site Filosofia Zen em www.filosofiazen.com.br, onde vocês terão acesso a cursos, olha, muitos cursos bacanas, gente. Alguns deles, assim, impressionantes e imperdíveis, com promoções agora nessa quinzena pela Uniabrat. Bom, o tema eu desenvolvi baseado no meu trabalho como coaching, e sempre aqui no meu trabalho como terapeuta, eu procuro conciliar sempre os conhecimentos que eu venho adquirindo, seja ele como coaching, nas terapias holísticas em geral, que são vários conhecimentos, desde hipnose, reiki, as práticas xamânicas, a psicanálise, as filosofias em geral, como o xamanismo, e assim vai. Tudo para realizar um bom trabalho, para o bem-estar tanto das pessoas as quais atendo em minhas sessões terapêuticas, que, para quem não sabe, eu também atendo sessões de terapia integrativa. Quem se interessar em realizar uma sessão comigo, é só entrar em contato, gente. Meu WhatsApp é 11 971 30 0472. Bom, e também para trazer esses conhecimentos, seja através de livros, dos cursos que eu crio, dos vídeos do canal Filosofia Zen, ou até mesmo aqui no programa Desperte Sua Mente, e outras formas, como as palestras que eu já ministrei na Mystic Fair, em casas terapêuticas, em espaços, e assim por diante, gente. Eu procuro trabalhar sempre de forma universal, sempre analisando o tema que eu vou trabalhar sobre diversos prismas. Eu não trabalho de uma forma unifocal. Eu procuro sempre trabalhar de uma forma multifocal, de uma forma multiprísmica, tá? E o tema dessa noite, os sabotadores internos, eu trago para vocês, dentro do xamanismo, o arquétipo do lagarto. Ele tem tudo a ver. Quando eu pensei em sabotadores internos, já pensei no lagarto, que é o tema do sonhador. Só que aí, dessa vez, eu pensei assim, não vou falar só do lagarto, eu vou falar do sombra do lagarto, que é o arquétipo do sonhador, mas quando você está falando da sua sombra, você está falando pela entrega à ilusão, pela entrega à decepção, à frustração, à inatividade, ou, quiçá dizer, à procrastinação. Ou seja, é o sonho sem ação. Quantas pessoas que sonham, e sonham, mas nada fazem. Ou seja, ficam lá sentadas nas suas redes, olhando o infinito, pensando no mundo melhor, naquele mundinho legal, naquela vidinha ideal, idealizando, e nada. Nada de dar o primeiro passo. E grande parte dos nossos problemas está, de certa forma, enraizado em sonhos que nunca saíram do plano mental. É isso mesmo, gente. Grande parte dos problemas que nós temos, sejam eles emocionais, físicos, mentais e espirituais, são de origem de sonhos que nós não tiramos do plano mental. Ficaram somente como sonhos.
E aí eu pergunto, faço algumas perguntinhas para vocês. Por que que nós desistimos de nossos sonhos? Por que que nós damos a chave de nossos sonhos nas mãos de outras pessoas? Por que que nós nos entregamos às ilusões? Por que não caminhamos ao desconhecido, às metas, ao nosso objetivo? Pelo medo? Pelas preocupações? Olha, pessoal, isso acontece, sabe por quê também? Em grande parte por causa dos nossos hábitos, das nossas programações. E essas programações ocorrem em um mecanismo que nós temos chamado subconsciente. Esse subconsciente é uma maquininha, é um computador que nós temos interno, que quando nós nascemos ele é uma tábula rasa, em branco. E ele vai captando tudo o que nos acontece, tudo mesmo. Ele serve de ponte entre o consciente e o inconsciente. É ele que filtra todo o conteúdo do inconsciente para não vir à tona e não dano no nosso consciente. Então, essas programações que ficam no nosso subconsciente são programações importantes para servir de ponte. Então, por exemplo, se você ouve a vida inteira que dinheiro é sujo, vamos voltar ao tema de crenças, você enraizou dentro de você uma crença de que dinheiro não faz bem, de que dinheiro é sujo. Por mais que você lute, por mais que você se esforce, por mais que você se dedique, você vai criar uma crença que te sabota. Então, por mais que você ganhe dinheiro, você vai automaticamente fazer de tudo para perder dinheiro inconscientemente por causa do seu subconsciente. E isso, assim como você adquiriu a crença negativa deste hábito, você também cria a crença positiva através de hábitos, que vai ser um tema de um futuro programa que eu vou conversar com vocês. Bom, alguns desses velhos conhecidos que ficam presos em nosso subconsciente são as crenças negativas, a procrastinação, que é um hábito de procrastinar, o hábito de jogar tudo para diante, amanhã eu faço, e daqui a um ano, daqui a 2 anos, daqui a pouco está velho, daqui a pouco está mais velho, e mais velho, e mais velho, e um dia desencarnou e não fez nada daquilo que queria fazer. Os hábitos infelizes, como por exemplo os vícios, os hábitos perniciosos, as más programações que nós temos e assim por diante. E os sabotadores internos. Os nossos sabotadores internos, pessoal, são criados em nossa primeira infância. E eles se enraizam com mais força ainda na nossa adolescência, justamente se aliando e encorpando com nossas crenças negativas. Vamos lá, segundo o Cabayon, existe um princípio chamado princípio da polaridade. Eu vou ler para vocês este princípio para reforçar o tema de hoje, tá? Tudo é duplo. Tudo tem 2 polos. Tudo tem seu par de opostos. Semelhante e dessemelhante são uma só coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Ok? Bom, com isso em nossa mente, com a ideia de que tudo tem 2 polos, nós vamos imaginar a seguinte ideia: quente, frio, bem, mal. Vamos ser assim, bem maniqueístas mesmo, tá? Só para ser bem simplistas. Bem, mal, quente, frio, alto, baixo e assim por diante, tá? Agora nós vamos chegar aqui nos 2 polos que eu quero considerar para vocês neste programa: sabotadores e o sábio. Neste programa eu vou desenhar para vocês o que são sabotadores, e no próximo programa eu vou falar sobre cada um dos sabotadores internos, como eles agem, e vou falar sobre o sábio. Mas para que vocês entendam como funcionam os sabotadores e o sábio, vamos lembrar daquele desenho clássico do Pato Donald. Bom, eu sou uma pessoa já old school, eu já tenho quase meio
século de vida. E eu lembro muito bem daquele desenho em que o Pato Donald tem uma opção de fazer uma pequena maldade. E vem o diabinho no ombro dele e começa a falar para ele fazer maldade. Olha, é tentador fazer aquela maldade, é interessante. E no outro ombro vem um anjinho. É um outro Pato Donald vestido de anjo. Pequenininho também. E ele começa a mostrar os benefícios de não fazer a maldade. E o diabinho começa a ser tentador. E o anjinho começa a brigar. Quando vai ver, tá os dois brigando. E o Pato Donald acaba ouvindo o diabinho. Nossa tendência é acabar ouvindo, geralmente, o sabotador, o diabinho. Só que, assim, diferente dos desenhos animados, nem sempre nós vamos conseguir distinguir quem é o anjinho e quem é o diabinho. Porque o sabotador, ele vem até nós com uma voz amiga. Ele vem tão bonitinho, tão fofo, tão meigo, que ele se faz passar como amigo, pessoal. Ele vem com uma voz amiga. Ele se faz passar como amigo porque ele foi criado por nós como um mecanismo de defesa. Quando éramos crianças, vamos imaginar a seguinte situação. Você é uma criança que é extremamente ignorada pelos seus pais. Ignorado pela sua família. Então você começa a descobrir algumas formas de você chamar a atenção. A. Agressividade. Ou B. Você pode também começar a controlar situações, começar a fazer formas de controlar as situações da sua casa. Ou C, você pode começar a mostrar notas, então você estuda e começa a mostrar que você é um gênio. Ou você começa então a ser prestativo. Ou seja, você vai fazendo algo para chamar atenção. E de repente uma dessas coisas chama atenção. Olha, naquele momento, aquele sabotador foi útil. E ele vai sendo útil durante a sua infância e adolescência. Só que quando chega na idade adulta, ele muda. Ele se transforma num mecanismo de dor. Por isso que ele é um sabotador. Porque aí você não precisa mais dele. Só que ele está lá. Ele está enraizado. Ele se programou na sua mente. E ele não vai deixar você ser feliz. Ele vai te sabotar. Ok, gente? Então ele é uma voz amiga, mas que vai te causar dor. Já o sábio é aquela voz que nos traz conforto e ideias maravilhosas. Geralmente é uma voz que vem da intuição, que vem da nossa área da mente, onde guardamos boas lembranças. Nem sempre dessa vida, viu? Geralmente é a voz que vem do nosso eu superior. Os sabotadores vêm do nosso eu racional. É a voz que vem dessa vida. O sábio é o nosso grilo falante. É a nossa consciência. Mas nós vamos mais adiante falar sobre eles, tá bom? Os sabotadores, como eu disse, nem sempre foram maus. Foram criados em nossa infância e adolescência. Como mecanismo de defesa contra situações que poderiam nos prejudicar. No início, eles foram instrumentos muito úteis e muito eficazes. O problema é que, com o passar dos anos e com o nosso amadurecimento, esses sabotadores ainda mantêm o padrão de proteção da nossa infância. E ao invés de nos ajudar, eles nos prejudicam. Tá? Veja bem, eles têm um padrão da nossa infância. Ou seja, você já tem uma idade adulta, mas ele ainda tem um padrão de proteção infantil. Ele te impede de crescer. E isso te faz sofrer. Agora, por conta das crenças que você também está adquirindo ao longo da sua jornada, nós vamos começar a ouvir um desses 9 sabotadores. Sempre nós teremos todos esses 9 dentro de nós. Todos. Mas nós teremos sempre 1, 2 ou no máximo 3 que estarão regendo a nossa mente. Em alguns momentos aparecerá um quarto, um quinto, um sexto, um sétimo, um oitavo, um nono, mas muito fortes, que sempre se destacarão, muito fortes mesmo, geralmente 1 ou 2, no máximo 3, tá bom? Que estarão regendo padrões negativos na sua vida, sabotando grande parte de alguns projetos,
Sejam eles amorosos, sejam eles financeiros, familiares, de saúde e etc. Todos os sabotadores, eles têm origem no mecanismo principal. Esse mecanismo se chama o nosso crítico interno. Esse crítico interno, ele é o mecanismo que chama esses sabotadores para serem aliados. Esse crítico é um sabotador gigantesco que nós todos temos dentro de nós. Ele é inerente em cada ser humano. Ele é aquela voz crítica. É aquela voz que está sempre criticando, seja você mesmo, seja situações, pessoas, locais. Sabe aquela pessoa que eu falei? Eu falei no segundo programa sobre reclamações versus gratidão. Das pessoas que ficam lá, o porteiro fechou a porta para mim, como esse dia tá horrível. Eu falei sobre as pessoas serem nuvem negra, pessoas que só reclamam, que só chamam atenção pelo negativo. Então, essas pessoas vivem sempre abraçadas com seu crítico interno. Pessoas que criticam os outros, com certeza, são pessoas que se criticam o tempo todo também. São pessoas que não têm amor aos outros e muito menos a si próprio. Já pessoas que têm autoestima são pessoas que vão dar menos ouvido aos seus críticos internos e menos ouvido aos seus sabotadores. São pessoas que são mais aliadas ao sábio. São pessoas que vão estar mais sintonizadas ao bem-estar, às boas energias, às boas faixas de vibração e, consequentemente, à boa energia do universo. Ok, pessoal? Então, o crítico é aquela voz que vem sempre nos criticar quando nós vamos fazer algo ou pensar algo que vai de encontro com nossas crenças. Então vamos imaginar a seguinte situação. Você vai fazer uma prova no vestibular. E aí você, vamos por qualquer motivo, você fez X questões. Não sei quantas questões vão ter no vestibular, mas imaginemos que você fez X questões. Mas por um motivo você deixou de fazer uma questão. As pessoas normalmente, em vez de se parabenizarem pelo resultado obtido, nossa, eu fui bem, o que elas fazem? Elas vão se criticar. É incrível. As pessoas tendem a se criticar. Mas eu deveria ter tirado nota melhor, se eu tivesse estudado mais, se eu tivesse estudado mais química, eu teria ido bem. E pior ainda, vamos supor que essa pessoa não passou no vestibular, então. Que é a grande chance de acontecer não passar no vestibular, tá? Porque é muito concorrido, ainda mais se for uma FUVEST, é um lance mais concorrido mesmo. E por algum motivo essa pessoa, por pequenos deslizes, ela não passou. Aí ela vai começar a buscar culpados. A culpa foi da química, porque o professor professor do ensino médio foi ruim, porque se não tivesse chovido ontem, eu teria ido melhor, porque se minha mãe não tivesse me atrapalhado, porque se eu não tivesse jogado bola, porque se a vizinha não tivesse me chamado para assistir um filme. Vocês estão compreendendo que essa pessoa está sendo absorvida pelo crítico interno e ela nesse momento por uma desculpa. Em vez de ela estar sendo autorresponsável e dizendo, nossa, eu deveria ter estudado mais, pronto. Agora, ponto final, eu vou fazer o que quanto a isso? Estudar mais. Ponto. Sem crítica, sem culpa, sem condenação, sem azedume, sem mágoa. Eu vou estudar mais. Pronto. Sem neurose, sem neura. Acabou. O que eu vou fazer agora? Isso. Não, o que a pessoa faz? Ela vai criticar, 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 criticar e buscar culpados. Ou seja, ela está ouvindo a voz do crítico interno. Entendeu? Então o crítico interno não age apenas para reclamar de si. Ele age para reclamar de pessoas, locais e assim por diante. E nos torna aquelas pessoas chatas, insuportáveis, nuvem negra.
Uns alimentam mais esses críticos do que outras pessoas. Mas vamos lembrar, gente, todos nós temos dentro de nós essa energia. Por isso que a importância do exercício da gratidão que foi visto em nosso segundo programa. Vamos recapitular esse exercício? Vamos lá. Esse exercício é o seguinte. Quando você estiver no meio de uma crítica, de uma reclamação, você para, olha para si e fala, opa, estou reclamando. Você mude para uma gratidão. Então vamos supor que você foi mal na prova, tudo bem, você constatou que foi mal na prova. Ah, que porcaria, eu fui mal na prova. Mas graças a Deus que eu tenho a chance de estudar. Enquanto muita gente não tem condições de estudar. Poxa vida, eu vou ter que fazer tudo novamente, mas graças a Deus eu tenho condições, eu tenho saúde, eu tenho os olhos, eu tenho o dom da visão, eu posso falar, eu posso andar. Gratidão, Deus, gratidão, universo. Ai, que droga, meu carro furou o pneu. Mas gratidão, porque eu poderia ter batido o carro, poderia furar na estrada, por exemplo, furou aqui nessa rua, tranquila. Gratidão, porque furou na garagem, olha. Às vezes há pequenos males que vêm para o bem, e a gente só enxerga por um pequeno prisma e não enxerga pelo grande prisma do universo. E vamos abrindo espaço para reclamações e reclamações e reclamações e reclamações. Mude, utilize a gratidão, e você vai alimentar quem? O sábio, o teu eu superior, as energias cósmicas. No programa anterior eu falei sobre faixas de sintonia. Quando você está na reclamação, você está na faixa de sintonia negativa. Quando você está no agradecimento, na gratidão, você está na faixa de sintonia positiva. Quando você está com o seu sabotador interno, você está sabotando projetos, você está sabotando sonhos. E você mesmo se sabota. Às vezes você poderia ter estudado mais, mas você deu atenção àquela série da Netflix. Você deu atenção, por exemplo, a dormir até mais tarde. É um direito seu, mas não venha culpar o professor de química. Não venha culpar o professor de matemática. Não venha culpar a fulano cicrano. Saiba que você vai ter que mudar alguns hábitos. E não ouvir os seus sabotadores. Tudo bem? Nós vamos falar deles daqui a pouco. Quanto mais reclamamos, pessoal, mais nós vamos alimentar esses sabotadores. E mais damos força para que eles tomem conta de nossa vida. Nós vamos entrando num piloto automático, de forma que nós estamos dando o volante do nosso carro na mão de programações inconscientes. Daqui a pouco você está andando na vida sem saber o que está fazendo. Está indo sem objetivo. Está indo na vida sem rumo. E o crítico toma conta de nossa mente. Sim, utilizando de cada um desses servos que ele tem. Sabe aquele momento em que você para descansar e vem aquela vozinha chata e começa? Você tem que fazer isso. Você tem que comprar aquilo. Você tem que pagar a conta. É um sabotador. Sabe se você tem que, você deve, você tem, você deve. Essas coisas que vêm quando você está bem descansando, isso é um sabotador, gente. Ou aquele momento que você se incomoda demais, que você queria as coisas do seu jeito. Você olha assim, as pessoas estão fazendo uma coisa até que bem feita, e você começa a ficar irritado porque não está do jeito que você quer, porque você é perfeccionista. Às vezes você é até chato. É um sabotador. Sabe? Então, assim por diante. São atitudes nossas que vão se incomodando pessoas e a gente também. E nos sabotam. O problema é que essa voz se faz passar por amiga, gente, já falei. Faz parecer que quer lhe ajudar. Mas ela escraviza hábitos, rotinas e lhe tira a paz. E afasta de seus reais sonhos e objetivos. Eu vou dizer aqui cada nome de um desses sabotadores. E no próximo programa eu vou destrinchar cada um deles, tá bom? Bom, vamos lá. O primeiro
sabotador, ele é o insistente. Depois nós temos o prestativo, o hiperrealizador, a vítima, o hiperracional, o hipervigilante, o inquieto, o controlador e, por fim, o esquivo. E para continuar aqui, eu vou contar uma pequena história que ilustra bem a ideia do sabotador. Existia um rei, e esse rei ele tinha um servo que lhe servia durante muito tempo. Desde a sua infância, esse servo sempre lhe serviu fielmente. Um dia, para comemorar o aniversário desse servo, o rei falou assim: peça o que você quiser que eu lhe darei o presente que você desejar. E o servo falou: não, majestade, servir-lhe sempre será um prazer. E o rei falou: não, eu faço questão de lhe dar o presente que você desejar. Nisso estava todo o reino ouvindo isso. E o servo falou: certeza, majestade? Certeza, meu caro servo, você pode pedir o que você desejar. Qualquer coisa, majestade, qualquer coisa, meu nobre servo. Então o servo falou assim: então eu desejo ser rei por um dia, e que o senhor seja o servo. O rei ficou meio constrangido, olhou para um lado, olhou para o outro, e o servo falou: olha, majestade, você não é obrigado a fazer. O rei ficou mais constrangido ainda, porque tinha dado a palavra na frente de todo o reino. Bom, que assim seja, desse momento até amanhã, você é o rei, e agora eu sou o servo. O servo assim colocou a coroa na cabeça, deu sua primeira ordem, e virou para todo mundo e falou: matem-no. E assim o servo se tornou o rei. O que eu quero dizer com essa história? O servo é a sua mente, e o rei é você. Se você der o poder total para sua mente, ela vai tomar o controle de você. E você será apenas um carro desgovernado. Então tome você o controle da sua mente, saiba que é você que comanda. Tá bom? Infelizmente, pessoal, o tempo de nosso programa é curto, por isso convido a todos para continuarmos esse maravilhoso assunto em nosso 8º programa na próxima semana. E lembre-se, nunca desista de seus sonhos. Toda jornada de 1000 passos começa com o primeiro passo. Nunca é tarde para dar o primeiro passo. E outra coisa, gente, lembre-se muito, mas muito bem, numa sociedade tão competitiva, com tanta norma de fracasso, sucesso, para mim, eu sempre digo para todo mundo, fracasso não é quem caiu, quem perdeu algo, quem chegou em último. Fracasso para mim é nunca tentar. É aquela pessoa que desistiu dos seus sonhos. Fracasso é quem nunca saiu do lugar pelo medo. Então, tente. Tente. Por mais que doa, tente. Se reinvente sempre. Ok, pessoal? E convido mais uma vez a todos a conhecerem a nossa loja, Auete Incensos, www.auete.com.br. Um grande arro e até a continuação de nosso programa. Gostou do vídeo? Quer assistir mais vídeos como este? Então ative o sininho, inscreva-se no canal e, se possível, compartilhe com seus amigos. E visite nosso site www.filosofiazen.com.br. Um grande abraço e até o próximo vídeo.